saber, que significa ordena. E eu coloquei um tema que é disciplina e regularidade na nossa vida. A nossa paraxá, ela inicia com esse versículo em Shemot 27:20, Êxodo. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido, para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas, no caso a menorá, continuamente. A oliveira, ela é um símbolo do povo de Israel. É uma árvore formosa por seus deliciosos frutos. E uma oliveira nunca morre. Ela é uma árvore que ela nunca deixa de dar frutos. Quando alguns ramos estão mais velhos, você poda esses ramos mais velhos e brotos novos surgem e ela continua produzindo. A oliveira, ela necessita de 10 anos para começar a dar o primeiro fruto, mas o seu maior rendimento é quando ela chega próximo aos 40 anos de idade. A sua folha se mantém sempre verde. É uma árvore que praticamente não precisa de água. Ela pode aguentar um clima quente e seco. O azeite, né, que é o fruto, que é o fruto de beneficiar as azeitonas, é um líquido muito saudável. E ele tem várias utilidades na cozinha, mas ele serve também como um combustível para alimentar as lâmpadas do candeeiro no tabernáculo a menorá. O azeite, ele é produzido através de grande pressão sobre as azeitonas. De igual modo, os filhos de Israel, eles purificam também o seu coração e depois retornam ao Eterno também sob pressão, e muitas vezes sob opressão das outras nações. Todos os demais líquidos, eles podem misturar, mas o azeite, ele não mistura com outros líquidos. E assim é também o povo de Israel. É a única nação na história que não assimilou as outras nações, principalmente as pagãs. A identidade hebraica vai permanecer para sempre. As 10 tribos perdidas, elas perderam em parte a sua identidade, mas elas têm recuperado, né, ao longo dos últimos 2000 anos, elas têm voltado a celebrar o Senhor. Mas ainda assim, houve uma tribo remanescente que nunca perdeu a sua identidade. O povo judeu, representado, advindo, né, das tribos de Judá, parte de Levi e parte de Benjamim, o qual Benjamim é a minha tribo. Mas se o azeite ele é colocado juntamente com outros líquidos, o que acontece? Ele vai flutuar por cima. E assim são as pessoas que cumprem as determinações do Eterno. Elas são elevadas acima das outras nações. Como o azeite serve para iluminar o mundo, a sabedoria que veio do templo sagrado também ilumina todo o mundo. E Yeshua é comparado ao templo. E ele é a verdadeira luz do mundo, refletindo
no mundo físico a luz que o Pai lhe transmite. No Talmud está explicado que o azeite para a iluminação da menorá, ele não pode ter sedimentos, ele não pode ter algo estranho à pureza. Por isso, as azeitonas que vão gerar o azeite da menorá, elas são colhidas no inverno. Na época do segundo templo, elas eram colhidas 3 vezes por ano. A primeira colheita era dos ramos mais externos, que são os que amadurecem primeiro por causa do sol. E segundo, era os do meio, no meio das ramas. E a terceira colheita era aqueles de amadurecimento tardio, que estavam bem no centro da oliveira. Então, eles colhiam essa azeitona, esmagavam, prensavam, e o azeite que saía dali era o único azeite que servia para a menorá, porque ele não tinha resíduos. No verão, costuma umas amadurecer mais e aquilo produz resíduos. Por isso, a colheita era feita no inverno. E a menorá, ela não queimava, não ardia 24 horas do dia, não. Só se acendia uma vez por dia, à tarde, e à mesma hora em que o cordeiro era sacrificado no átrio. Os rabinos calculavam a quantidade de azeite necessária para que ela pudesse ficar acesa toda a noite, e normalmente eles pegavam a noite mais longa do ano e baseavam a quantidade de azeite naquele período. O Midrash conta que uma das 7 lâmpadas, sempre quando chegavam os sacerdotes para fazer a limpeza, ela sempre estava acesa. E ela recebia a mesma quantidade de azeite que as outras. Mas uma estava sempre acesa e ele usava essa para acender as outras à tarde. O Talmud conta também que esse milagre, ele continuou até a morte do meu xará, Shimon HaTzadik, que era um rabino, por volta de 40 anos antes da destruição do templo. Isso indica também que a morte e ressurreição de Yeshua aconteceu por volta do ano 30, 31 da era cristã. Arão é o sumo sacerdote. O seu ministério é uma sombra do ministério celestial no verdadeiro tabernáculo. Como Moisés viu todo o tabernáculo celestial, ele também viu o sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos ver aqui, Salmo 110, 4. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5:10. Tendo sido por Elohim nomeado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E Hebreus 6:19 fala, além do véu, onde Yeshua entrou por nós como precursor, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E em Hebreus 8, 1, 5 diz o seguinte, ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este. Temos um sumo sacerdote tal
que se assentou nos céus à direita do trono da majestade. 2 ministros do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que esse sumo sacerdote também tivesse alguma coisa que oferecer. E Hebreus 8, 1, 5. Ora, se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo já os que ofereceram dons segundo, os que oferecem dons segundo a lei. Aquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi dito: olha, faze conforme o modelo que no monte se mostrou. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. A palavra hebraica para verdadeiro é emet. Essa palavra vem de amã, suportar, ser fiel e crer. De amã vem a palavra hebraica para fé, emuná. Olha uma curiosidade, não sei se vocês sabem disso. A palavra emet, ou emet, essas 3 letrinhas, né, estão ali em branco, o valor das letras em hebraico somadas dá o número 9. 9 é o número da verdade. E olha a curiosidade. Vamos pegar a tabuada de 9. Temos um engenheiro aí, né, que é bom em matemática. 9 vezes 1. 9. Muito bem. 9 vezes 2. 18. 8 e 1? 9. 9 vezes 3. 2 e 7. 9 vezes 4. 36. 6 e 3? 9. 9 vezes 5? 5 e 4? 9 vezes 6? 5 e 4? 9 vezes 7? 6 e 3? 9 vezes 8? 8 e 1? 9 vezes 8, 72. Por isso que eu não te chamei, você não é muito bom em matemática, não. 9 vezes 8, 72. 7 e 2, 9. Olha que interessante, né? Todos os números da tabuada de 9 somados dá 9. Então, Deus não escolheu à toa a palavra emet como verdadeira. Ele deu uma prova, né, dos 9 para a gente, exatamente. Por isso, quando se fala do tabernáculo verdadeiro, não implica que o tabernáculo terreno não seja real, mas ele deve ser entendido que o tabernáculo celestial, ele é duradouro e eterno e perfeito. Quando as coisas celestiais são comparadas às terrenas, elas são chamadas de verdadeiro. Mas isso não desmerece o terreno. Nesse contexto, as coisas invisíveis são eternas, mas as coisas visíveis,
elas são temporais, como diz as Escrituras. Em 2 Coríntios 4,18, diz o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Em Jeremias 10:10, mas Elohim é verdadeiro Elohim e o Rei eterno. Hebreus 9:24 diz: porque o Mashiach não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Então a gente conclui, né, que quando se fala em verdadeiro tabernáculo, não é um contraste com o terreno. E a palavra verdadeiro, ela se refere ao santuário celestial e de maneira alguma menospreza o tabernáculo terreno. O verdadeiro, né, ele é maior e mais perfeito em contraste com o terreno. Então, como há um verdadeiro tabernáculo, né, eterno, também há um sacerdote verdadeiro, eterno e celestial, conforme diz Hebreu 5:10. Assim também o Messias, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Yeshua, nos diz da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa de sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Elohim sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esse texto, ele nos ensina que depois da ressurreição, o Messias Yeshua foi introduzido no sacerdócio celestial segundo a ordem de Melquisedeque. Tendo, pois, a Yeshua, o filho de Elohim, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Esse termo, penetrou nos céus, ele faz uma referência à posse sacerdotal, né, de Yeshua, da mesma forma que o sumo sacerdote Arão, ele foi empossado nesse cargo, o Yeshua também foi penetrado, né, incluído nos céus como sumo sacerdote. Nas Escrituras, os céus são comparados à roupa do homem. Vejamos aqui no Salmo 102. Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste. Como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então, nós podemos dizer que a consagração de Arão foi uma sombra profética da consagração celestial do Messias. Também farás o manto do éfode, todo de pano azul, e o colar da cabeça estará no meio dele. Este colar
terá uma borda de obra tecida ao redor, como colar de cota de malha será nele, para que não se rompa. Quando Arão foi vestido com esse manto azul do éfode, ele estava protagonizando um ato profético que apontava para quando o Messias iria subir aos céus depois de sua ressurreição. A cabeça de Arão, para ver aí na foto, ela estava acima do manto azul e o seu corpo abaixo do manto azul. O Messias, que é a cabeça do povo, ele está sentado sobre os céus. O seu corpo está debaixo dos céus, para que não se rompa, e a sua cabeça acima dos céus. Isso nos ensina que o ministério celestial do Messias, segundo a ordem de Melquisedeque, ele não se romperá, ele será eterno. O ministério levítico, ele diz respeito aos homens mortais, mas o ministério, segundo a ordem de Melquisedeque, baseia-se naquela vida que é indestrutível. Porque assim é testificado: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Sacerdote eternamente. Como Melquisedeque é apontado em Gênesis como não tendo genealogia, né, é como se ele fosse eterno. Por isso, Elohim diz que o ministério sacerdotal ele tem que ser segundo a ordem de Melquisedeque, para que seja eterno. E isso nos ensina também que Yeshua não entrou no ministério até a sua ressurreição, visto que ele passou a ser imortal só depois que ele morreu e ressuscitou. O ministério, segundo a ordem de Melquisedeque, foi iniciado quando o Messias foi levantado dos mortos e logo elevado acima dos céus. Todo o ministério do sumo sacerdote Arão no tabernáculo, ele inclui a sua vestimenta, a fala do ministério que o Messias tem desde a sua ressurreição até agora. Esta é a razão pela qual a Torá ela entra em todos os detalhes relativos à roupa do sumo sacerdote. Quando a Torá destaca alguma coisa e repete ela várias vezes, pode saber que aquilo é de suma importância. É importante a gente entender que o sumo sacerdote Arão, ele simboliza o Messias e o seu ministério celestial. E os filhos de Arão simbolizam os discípulos do Messias. E os filhos de Arão também receberam o ministério sacerdotal, segundo a ordem de Melquisedeque, a partir também da ressurreição do Messias. Então é importante que a gente estude e entenda estas sombras para podermos entender qual é a nossa função no tabernáculo celestial. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. As vestes, elas serviam para três coisas: para a glória, para o esplendor e para a consagração do ministério sacerdotal. O sumo sacerdote tinha 8 vestes, né? O sacerdote tinha 4, o sumo tinha 8.
E nas Escrituras, né, o número 8 simboliza a junção do sobrenatural com o natural. Então, é provável que nesse dia, né, que os novos céus e nova terra virão, será depois do 7º milênio, depois de Adão. O 8º dia, né, no 8º dia, é que o menino israelita faz o pacto da circuncisão, né, quando nós fizemos há 2 semanas atrás. 8 pessoas foram salvas na época do dilúvio. E por aí vai por diante. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante de Elohim. Arão representa o Messias. E daqui a gente aprende que sobre os ombros do Messias estão os nomes das 12 tribos de Israel sobre as 2 pedras negras, né, pedras de ônix. E isso nos ensina que quando Yeshua levou a cruz, o madeiro, sobre os seus ombros, desde a cidade até o lugar onde foi crucificado, ele estava, na realidade, levando o pecado e a morte das 12 tribos. Mas Israel é a nação sacerdotal. Então, ela está representando todas as nações. Então, sobre os ombros do Messias, foi carregado o pecado de todo o mundo. Isaías 53 diz o seguinte: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. E Êxodo diz: farás também o peitoral do juízo, de obra esmerada, conforme a obra do éfode o farás, de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido o farás. A gente encontra 2 explicações para explicar por que o éfode é chamado de juízo. A primeira está no Talmud, e diz que é chamado assim porque ele faz expiação pela perversão da justiça. E outra diz que é chamado peitoral de juízo porque as afirmações que faz através do Urim, Tumim, elas são promessas e são verdadeiras. Então, quando havia alguma dúvida, consultava o sumo sacerdote, essa pessoa ficava atrás e fazia pergunta, e segundo um rabino, Shabtai, que era o nome dele, ele disse que as letras se moviam e dava a resposta. E vestirá com eles a Arão, teu irmão, e também a teus filhos, e os ungirá, e os consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Tudo isso que se passou com o Messias, também se passa conosco, quando nós conhecemos a Yeshua. E o 4º passo para o ministério sacerdotal é a apresentação do sacrifício ao Eterno. Imolarás o novilho perante o Eterno, à porta da tenda da congregação. Esses sacrifícios, eles são um pouco diferentes dos sacrifícios de Levítico, porque o sacrifício do Messias, ele é a base para o ministério sacerdotal de Melquisedeque. Através do seu sacrifício, nós podemos apresentar sacrifícios espirituais, como diz aqui.
Tomarás então do sangue sobre o altar e do óleo da unção e os aspergirás sobre Arão e suas vestes e sobre seus filhos e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes e também seus filhos e as vestes dos seus filhos com ele. As roupas, como a gente vê aqui no texto, elas também passavam a ser santificadas. Então, quando assumia um outro sacerdote, não precisava fazer o sacrifício, bastava colocar as roupas do sacerdote, que ele já era santificado. Tudo indica, né, que não foi derramado unção sobre os filhos de Arão quando eles assumiram o lugar do pai. Que quando eles receberam a roupa do pai, automaticamente eles já estavam consagrados. Olha aqui, as vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele para serem ungidos nelas e consagrados nelas. E também em Números 20, 27 diz: Moisés fez tudo em conformidade com as ordens do Senhor. Subiram o Monte Or à vista de toda a congregação. Moisés tirou as roupas sacerdotais que Arão vestia e as colocou em seu filho Eleazar, e Arão morreu no alto da montanha. E em Números também diz o seguinte: assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo o que te hei ordenado. Por 7 dias os consagrará. Os mesmos sacrifícios eram apresentados durante 7 dias. Esse era o tempo necessário para iniciar o ministério sacerdotal levítico. No livro de Ezequiel, né, onde fala do milênio do Messias, quando o templo for restaurado, nós podemos encontrar todos esses sacrifícios estabelecidos na Torá, menos o sacrifício da tarde. Então, é provável, né, que ele seja omitido porque, segundo dizem, Yeshua morreu a esta hora. Então, foi tirado esse sacrifício da tarde, porque ele já foi o sacrifício eterno. Mudando um pouco de assunto, Beethoven, ele se levantava todas as manhãs, fazia o seu café, e ele era meticuloso com isso. Cada xícara de café que ele tomava, ele fazia com exatamente 60 grãos de café, nem mais nem menos. Ele contava um por um, separava aqueles grãos e fazia o café dele. Ele então sentava na mesa e compunha até às 15 horas da tarde, às 3 horas da tarde. Depois, ele fazia uma caminhada e pegava lápis e papel, e durante essa caminhada, ele ia anotando as ideias que vinham a ele. E tudo que surgia no caminho, ele ia anotando para depois aproveitar em suas composições. Todas as noites, depois do jantar, ele tomava uma cerveja, fumava um cachimbo e ia para a cama exatamente às 10 horas da noite. O escritor Anthony Trópoli, ele trabalhava de dia nos Correios e à noite ele, à noite não, de madrugada, né, às 5 horas da manhã, ele pagava uma pessoa para acordar ele todos os dias às 5 horas da manhã. E às 5h30 ele já estava sentado na sua mesa e ele
começava a escrever um romance exatamente durante 3 horas, porque depois disso ele tinha que sair e ir para o correio trabalhar. Se ele acabasse algum romance antes dessas 3 horas de trabalho, ele já começava outro. Ele escreveu 47 romances. A maioria deles com 3 volumes cada um. Esses detalhes, né, eles estão relatados num livro chamado Rituais Diários, que conta não só esses 2 que eu peguei, mas centenas de outros, de grandes mentes, que como eles usavam o tempo deles e como eles encontravam inspiração para fazer aquilo que eles fazem. O ponto do livro é simples. A maioria das pessoas criativas, elas têm rituais diários, rotinas diárias. Eles cultivam um tipo de solo onde essas sementes brotam inspiração. Em alguns casos, eles assumiram tarefas que nem era para eles assumirem, mas simplesmente pelo fato dessas tarefas criarem rotinas para eles. Um exemplo típico é do poeta Wallace Stevens, que ele trabalhou como advogado durante toda a sua vida na Hartford Company, até a sua morte. E ele disse que ter um emprego é uma das melhores coisas da vida, porque isso introduz na nossa vida disciplina e regularidade, que é o tema da nossa paraxá. Agora, presta atenção nesse paradoxo. Todas essas pessoas citadas nesse livro, né, mais de 150, todas foram inovadoras, todos eles foram pioneiros, desbravadores. São pessoas que formularam novas ideias, novas formas de expressão e fizeram coisas que ninguém tinha feito daquela maneira. Eles simplesmente quebraram o molde e mudaram a paisagem, né? E foram desvendar o desconhecido. No entanto, as pessoas estão assim, a vida particular delas era o oposto. Era ritualizada e rotineira. E muitas pessoas os chamavam de chatos. Por que isso? Porque existe um ditado famoso que fala que o gênio, ele é 1% de inspiração e 99% de transpiração. A descoberta científica, né, a pesquisa inovadora, um novo produto de sucesso, o livro brilhante lançado, a música brilhante lançada, o filme premiado, quase todos são sempre o resultado de anos de trabalho e de atenção nos detalhes. Ser criativo envolve muito trabalho. A palavra hebraica para trabalho árduo é avodá. Avodá. Mas essa mesma palavra que significa trabalho árduo, ela significa também servir a Deus. O que se aplica às ciências, às artes, aos negócios, à indústria, aplica-se também à nossa vida espiritual. Alcançar uma forma de crescimento espiritual requer esforço contínuo, ritual diário e muito trabalho.
a pessoa humana, né, como uma imagem de Deus, a crença num Deus o amor ao próximo, valem muito pouco até que se transformem em hábitos de ação e daí se transformem em hábitos do coração. Todos nós podemos nos lembrar de momentos que tivemos uma grande ideia, né? Um pensamento que iria transformar as nossas vidas. Aí passa um dia, passa uma semana, passa um ano, e o pensamento praticamente é esquecido. E aquilo se tornou apenas uma memória distante. As pessoas que mudam o mundo, seja de forma pequena ou de forma grande, são aquelas que transformam as suas experiências de pico em rotinas diárias, que sabem que os detalhes são importantes e que desenvolveram a disciplina do trabalho árduo, sustentada por um longo tempo. A grandeza da Torá é que ela pega esses ideais elevados e essas visões exaltadas, como fé em Deus, como amor ao próximo, e transforma em padrões de comportamento. Halahá, que é a lei judaica, ela envolve um conjunto de rotinas, como eu falei das grandes mentes criativas. A rotina, né, e os rituais, eles reconfiguram o nosso cérebro, disciplinando as nossas vidas e mudando a maneira como sentimos, pensamos e agimos. Muito do judaísmo deve parecer que, para quem está de fora, né, e muitas vezes também para quem está de dentro, que ele é algo entediante, prosaico, mundano, repetitivo, rotineiro, obcecado por detalhes e desprovido de inspiração. No entanto, é exatamente isso que é escrever o romance, que é compor a sinfonia, que é dirigir o filme, que é aperfeiçoar o aplicativo, que é construir um negócio de bilhões de dólares. É uma questão de muito trabalho, atenção concentrada e ritual diário. E daí que vem toda essa grandeza que é sustentável. Desenvolvemos uma visão de experiência religiosa que, quando algo nos oprime, nós queremos sair fora daquela experiência. Nós queremos o normal, nós queremos só aquilo que é normal. É assim que o teólogo Rudolf Otto definiu o sagrado, como um mistério tanto aterrorizante quanto fascinante. Você fica maravilhado com a presença de algo maravilhoso, mas isso é tudo. São experiências, somente experiências. Elas permanecem na sua memória, mas elas não fazem parte da sua vida cotidiana. Elas não são tecidas no seu caráter. Elas não afetam o que você faz. O judaísmo trata de nos transformar para que nos tornemos artistas criativos, cuja maior criação é a nossa própria vida. E isso precisa de rituais diários, orações, estudo das Escrituras, celebração do Shabat, celebração das festas bíblicas, verificar o que comemos, se comemos comida, e a maneira como nos comportamos no nosso trabalho e na nossa casa.
e a nossa coreografia da santidade. Esses rituais têm efeito. Nós sabemos, por meio do PET scan pesquisado lá em Israel, que exercícios espirituais repetidos reconfiguram o nosso cérebro. Isso nos dá a capacidade de adaptarmos às mudanças. Isso, eu lembro quando eu estava internado lá por causa da Covid, veio uma psicóloga falar comigo. Eu adoro psicóloga. E ela chegou para mim e falou assim, gostaria de saber como você está se sentindo. Com certeza você está deprimido. Eu falei, eu não estou nem um pouco deprimido, não estou nem um pouco chateado. Estou pegando esse período aqui para eu descansar, porque realmente eu estava muito cansado e estava precisando de um descanso. Mas você não sente uma angústia no seu coração? Eu falei, nenhuma angústia. E ela tentou provar, de alguma forma, que eu tinha que estar deprimido, eu tinha que estar angustiado. Aí eu falei assim, mas quem sabe não seria você que está angustiada, que você é que está, porque eu não estou. Aí ela falou assim, então tá, então tudo bem, tá, então vamos embora. Eu acho que se todos fossem assim, ela ia perder o emprego. Mas eu não conseguia ter angústia, eu estava em paz, eu estava alegre. O ritual é para a grandeza espiritual o que a prática é para um jogador de tênis. O que a disciplina da redação é para um romancista. E o que a leitura de relatórios empresariais é para o Warren Buffett. Eles são pré-condição para grandes realizações. Servir a Deus é avodar, é trabalho árduo. Não pense diferente. Se você busca uma inspiração, trabalhe nisso. Todos os dias do ano. E se precisar, trabalhe nisso a vida inteira. É assim que essa inspiração vai acontecer. Como todo jogador de basquete famoso costuma dizer, não sei se já viram entrevista, eu seguia o campeonato de NBA, e quando entrevistava um atleta e perguntava para ele assim, a pergunta sempre era a mesma, qual é o segredo do seu sucesso? Ele virava e falava assim, eu tive sorte. Mas o engraçado é que quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Quanto mais você buscar as alturas espirituais, mais você precisará de rotina e de ritual da halahá na sua vida, que é o caminho judaico para Deus. Tetzaveh, essa porção, essa paraxá, é a única porção que não contém a palavra Moisés. Pela primeira vez, Moisés, o herói, o líder, o libertador, o legislador, está nos bastidores. Em vez disso, nosso foco está em seu irmão mais velho, Aaron, que em outros lugares, muitas vezes, ou a maioria das vezes, está em segundo plano. Na verdade, praticamente toda a paraxá é dedicada ao papel que Moisés não ocupou. O de sacerdote, de um modo geral, e de sumo sacerdote em particular. Por quê? Será que existe algum significado maior para essa ausência de Moisés nessa paraxá? Sem negar, outras explicações, porque tem outras, pode haver uma mensagem mais profunda. E foi nisso que o Senhor me tocou.
um dos temas de Gênesis é a rivalidade entre irmãos, hostilidade entre irmãos. E essa história, ela é contada pelo menos 4 vezes, né? Caim e Abel, Isaac e Esaú, Isaac e Ismael, Jacó e Esaú, e José e seus irmãos. Vamos ver como elas terminam. Caim e Abel termina em assassinato. Isaac e Ismael, embora eles tenham crescido separados, são vistos juntos no funeral de Abraão. Com certeza houve alguma reconciliação ali, embora isso seja dito muito nas entrelinhas do texto. Jacó e Esaú se encontraram, se abraçaram, mas seguiram por caminhos separados. José e seus irmãos são reconciliados, vivem juntos, em paz, e José fornece comida, terra, proteção para eles, porque eles necessitavam. Esses casos estão nos contando uma história importante, né? Que fraternidade não é algo simples, nem direto, e é repleto de contendas e de conflitos. Então, lentamente, os irmãos aprendem a maneira de se relacionarem, e aí Gênesis termina. Mas não é o fim da história. Há um 5º capítulo, que é a relação entre Moisés e Arão. Pela primeira vez aqui, não há indícios de rivalidade nenhuma entre esses dois irmãos. Mais tarde, se não me engano, em Números, teve algum atritozinho, mas pela humildade de Moisés foi plenamente resolvido. Os irmãos trabalharam juntos desde o início da missão dada por Deus para conduzir os israelitas à liberdade. Eles se dirigiam às pessoas juntos, eles ficavam juntos quando confrontavam Faraó, e eles realizaram sinais e maravilhas juntos. Eles compartilharam a liderança do povo no deserto juntos. Pela primeira vez, 2 irmãos, era como se fosse uma equipe, uma boa equipe. Eles tinham dons diferentes, talentos diferentes, funções diferentes, mas nenhuma hostilidade entre eles. Um completava o outro. Isso é transmitido pela Torá em 2 frases marcantes. A primeira diz o seguinte: Deus diz a Moisés: Arão já está a caminho para se encontrar contigo, e o seu coração se alegrará quando te ver. Como que isso é diferente, né, dos encontros de irmãos em Gênesis? A gente pode ter pensado que Arão pode ter muitos motivos para não se alegrar ao ver o retorno de Moisés. Primeiro, eles não cresceram juntos. Moisés foi adotado pela filha de Faraó e criado num palácio egípcio. E Moisés, quando ele temeu por sua vida, ele fugiu para Midian. Além disso, Moisés era o irmão mais novo. E Arão era o mais velho. E sempre que o irmão mais novo acreditava que... sempre que o irmão mais novo acreditava que algo pertencia a ele, aliás, quando o irmão mais velho acreditava que algo pertencia a ele, e o mais novo tomava, era conflito na hora. A segunda possibilidade, ela está num texto super estranho. Vou mostrar para vocês. Amram
se casou com a irmã de seu pai, Joquebede, que lhe deu Arão e Moisés. Amram viveu 187 anos. Foram este mesmo Arão e Moisés a quem o Senhor disse: tirem os israelitas do Egito pelas suas divisões. Foram eles que falaram ao faraó, rei do Egito, sobre tirar os israelitas do Egito. Foi o mesmo Moisés e Arão. Está lá em Êxodo 6, 20 e 26, 27. A gente nota aqui uma peculiaridade nesse texto. As frases, né, embora elas sejam idênticas, na verdade, elas colocam os irmãos em ordem diferente. Na primeira diz Arão e Moisés, e na última diz Moisés e Arão. O que isso significa? Significa que eles eram como um único indivíduo, que eles eram um. Não havia hierarquia entre eles. Às vezes o nome de Arão aparecia na frente, às vezes o nome de Moisés aparecia na frente. E nisso há um midrash baseado no Salmo 85, 11. Bondade amorosa e verdade se encontram, a justiça e a paz se beijam. Bondade amorosa refere-se a Arão. Verdade refere-se a Moisés. Justiça refere-se a Moisés. Paz refere-se a Arão. Isso está no Talmud Shemot Rabbah 5.10. Moisés e Arão, eles eram muito diferentes em temperamento e em função. Moisés era o homem da verdade, da justiça. Arão era o homem da paz. Sem verdade, não pode haver uma visão que vai inspirar outras nações. Mas sem paz interna, não há nação para você poder inspirar. Arão e Moisés, ambos eram super necessários. Em seus papéis havia uma certa tensão. No entanto, mesmo assim, eles trabalharam lado a lado, cada um respeitando o dom do outro. Como diz o Talmud, ele beijou, né, os irmãos se beijaram quando eles se encontraram. Isso significa que cada um se alegrou com a grandeza do outro. Foi o fato de que Arão não invejou o seu irmão mais novo, mas se alegrou na grandeza dele, que o tornou digno de ser sumo sacerdote. No judaísmo fala muito em medida por medida, e o que aconteceu aqui foi medida por medida, que assim como Arão abriu espaço para seu irmão liderar, o seu irmão mais novo, a Torá abriu espaço para Arão liderar. É por isso que Arão é o herói dessa paraxá Tetzaveh. Pela primeira vez, ele não foi ofuscado por Moisés. O rabino Benzoma diz o seguinte: quem é o homenageado? E ele mesmo responde: aquele que honra os outros. Arão homenageou o seu irmão mais novo. É por isso que nessa paraxá é dito para Moisés: faça vestimentas sagradas para seu irmão Arão, para dar-lhe honra e esplendor. Amém. A história de Arão e Moisés, né, o 5º capítulo, né, dessa história da fraternidade, é onde a fraternidade entre irmãos atinge as alturas. E esse é certamente o significado do Salmo 133, que faz uma referência a Arão, que diz: quão bom e agradável é quando os irmãos vivem em unidade.
E como se o óleo precioso fosse derramado na cabeça, escorrendo na barba de Arão, descendo na gola de suas vestes. Foi graças a Arão e a honra que ele deu a Moisés que finalmente os irmãos aprenderam a viver juntos em união. O sofrimento é ruim. O judaísmo, ele não tenta esconder esse fato. Mas nós sempre podemos responder com bondade, com amor e com compaixão. Podemos nos tornar como a azeitona que, quando esmagada, produz óleo puro que alimenta a luz da santidade. Amém. Quando coisas ruins acontecem a pessoas boas, a nossa fé é desafiada. Abraão perguntou: o juiz de toda a terra não fará justiça? E Moisés perguntou: por que você fez mal a este povo? No entanto, no final, a pergunta errada a se fazer é: por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu comigo? Nunca saberemos. Não somos Deus e acho que nem devemos tentar ser. Mas a pergunta certa é: visto que isso aconteceu, o que eu devo fazer? Que lição eu devo tirar dessa situação que me ocorreu? Para isso, a resposta não é um pensamento, mas uma ação. É curar aquilo que pode ser curado. Medicamente, no caso do corpo. Psicologicamente, no caso da mente. E espiritualmente, no caso da alma. Nossa tarefa é levar luz aos lugares escuros, tanto na nossa vida, quanto na vida de outras pessoas. Esmagados como as azeitonas, temos que irradiar luz e que ninguém imagine que isso seja fácil. É necessário um ato supremo de fé. No entanto, é precisamente aqui que sentimos o poder da fé para mudar vidas. Assim como a grande arte pode transformar a dor em beleza, a pequena fé pode transformar a dor em amor e luz. Shabbat Shalom. Na